Ele não come nada. Ele não come fruta, ele não come legume, ele não come arroz, não come feijão, não come macarrão, nada. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto super delicado, que é seletividade alimentar no autismo. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal se você está chegando agora. Se você já é inscrito, deixa seu like, compartilha o vídeo com todo mundo que você puder. Quanto mais a gente tiver visualizações no vídeo, mais me ajuda a continuar fazendo os vídeos para vocês. E se você não me segue no Instagram, vou deixar ele aqui embaixo. Já corre lá, me segue no Instagram para poder você ter conteúdos exclusivos lá que eu não coloco aqui, então não deixa de me seguir lá não. Então se você ainda não me conhece, meu nome é Priscila Queiroz e eu sou mãe de um pequeno menino perfeito, maravilhoso, chamado Theo, que é do espectro autista. Então eu venho conversar um pouquinho e ter essa troca com vocês aqui, tá? Então hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre o que é a maior comorbidade do espectro autista do Theo, meu filho, que é a seletividade alimentar. O Theo, para quem não sabe ainda, ele é nível de suporte 1, tá? Do espectro autista, mas ele tem seletividade alimentar severa, tá? Por causa do transtorno sensorial. Então eu vou explicar mais ou menos para vocês o que acontece, por que ele é assim e como que eu faço para driblar o que é mais difícil na vida da gente, que é a alimentação da criança, que é o principal, é o que é a base da criança, é a alimentação, né, a saúde, e como que é tão difícil a gente conseguir tá driblando isso aí quando a criança tem seletividade alimentar. Então, para começar, eu queria falar para vocês que seletividade alimentar não é frescura, não é birra e não é criança mimada, criança que tá acostumada a comer besteira. Então, por isso que faz isso na hora de comer outras coisas, e muito menos uma coisa que a gente escuta muito, foi o paladar da criança que foi feito dessa forma. Então, muitos profissionais e muitas pessoas cismam em considerar a seletividade alimentar como falta de paladar na introdução alimentar, né? Foi quando a criança, mas a criança era bebezinha, já dava biscoito maisena, por isso que não quer comer brócolis. Não, isso não acontece. Isso acontece sim com muitas crianças, eu sei que é muito importante essa introdução dos alimentos desde pequena, mas a seletividade alimentar é uma coisa que acontece real e não é frescura, não é nojinho da comida porque não foi introduzida direito ou porque teve um paladar diferenciado aí quando era novo, tá? Então é importante entender que seletividade alimentar é uma coisa real, é uma coisa séria, que tem tratamento, mas que a gente tem que olhar com carinho, com responsabilidade para essa criança e tentar ajudar ela no que a gente conseguir, né? Então o Theo, ele tem seletividade alimentar severa desde muito tempo. Ele não tinha, tá? Quando ele era bebezinho, ele comia tudo, dava tudo para ele, dava laranja na mão dele, sopa de legumes, papinha, sempre sem bater, sempre amassei e dei direitinho, como era pedido pelos nutrólogos, a alimentação toda na mão dele, ele comia de tudo, gente, arroz, feijão, ele amava, com carne e tal, e sopa de legumes era o favorito dele, amava, gente, comia muito, canjinha, tudo que vocês podem imaginar, ele comia, até ele fazer 2 anos de idade, tá? Quando ele fez 2 anos de idade, que ele começou a diferenciar algumas coisas, principalmente texturas, a seletividade alimentar foi chegando de mansinho. Não foi trauma, né? Muita gente não, alguma coisa traumatizou ele e nunca mais quis comer aquilo, porque não é uma coisa. Não foi uma coisa que ele deixou de comer, não. A seletividade alimentar chegou junto com o transtorno sensorial, que ou estava adormecido ou foi chegando, né? Porque a gente sabe que é um espectro, então coisas vêm, coisas vão, coisas estão mais aguçadas num tempo, nas outras não estão tanto mais, então oscila muito, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento e pronto para ajudar essa pessoa, né? Que tá precisando naquele momento. Então o Theo, ele tem transtorno sensorial no geral, né? Tanto com roupa e algumas coisas, depois eu até vou fazer um outro vídeo conversando só sobre isso, porque hoje eu tenho seletividade alimentar. Então foi quando ela chegou, quando ele tinha 2 anos, tá? Então a seletividade alimentar veio de mansinho,
ele começou a cortar algumas coisas, ele não aceitava de forma alguma. Principalmente ele começou com coisas molhadas, com água, como sopas, cremes, coisas que tinham feijão. Ele começou qualquer coisa que fosse molhado, ele começou a descartar. E depois as outras coisas que eram úmidas, como arroz, macarrão, que não eram tão líquidas, mas também ainda tinham um pouquinho de umidade, ele começou a recusar logo depois. E aí com isso a gente se viu em um momento em que ele só queria comer finger food, coisas que ele podia pegar com a mão, comidinhas que ele pudesse pegar com a mão. Ele não aceitava nada que tivesse garfo e faca e colher, e inclusive o mamar. Ele deixou de mamar porque, por causa da consistência do leite, aquilo começou a dar muito nervoso para ele tremia todo, revirava o olho e fazia ânsia de vômito mesmo, não é besteira, e cortou também. E aí foi quando eu me vi no meu pior momento, porque ele não tava mamando, porque ele tomava sustagem, coisas com suplementos. Eu botava ômega 3 no mamar, né? Pra quem não sabe, eu dei ômega 3 pro Theo há muito tempo pra parte cognitiva e também pra parte alérgica. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a fala, então depois eu vou deixar linkado aqui. Me parece que o ômega 3 ajudou muito nessa parte, né? Então, assim, e eu me vi, então, eu não ia conseguir dar ômega 3 pra ele e não ia conseguir dar o suplemento, então eu comecei a ficar desesperada. Foi quando eu levei ele na pediatra e a pediatra falou assim, olha, a gente vai dar um suplemento pra ele em forma de medicação, né? Então é uma seringuinha, você vai puxar o suplemento que tem zinco, que tem ferro, e você vai botar na garganta dele, uma hora ele vai ter que aceitar. É muito rápido, 1 ml por dia, então vai ter que ser dessa forma, porque tem que fazer de alguma forma, e a gente vai tentar introduzindo as coisas para ele aos poucos. Só que não acontecia, e ele queria comer coisas muito secas, então eram coisas como se fosse nugget, biscoitos, até batata era ruim, porque ela era seca por fora, enganava. Quando ele mordia, ela era mole por dentro, qualquer batata. Mesmo frita, era mais molinha por dentro, ele cuspia. E aí começou a entrar o desespero. Falei, agora, o que eu vou fazer? Ele não quer comer nada, ele não comia nada. Entrou uma época em que ele não comia nada praticamente. Aquilo começou a desesperar. Ele não tomava nenhum suco de fruta, nenhum, por causa da polpa. Enfim, por mais que eu coasse, tinha ainda lá dentro algumas coisinhas que não tem como sair. Então, nenhuma fruta, e também não consumia nenhuma fruta. Então, ele não comia fruta, ele não comia legume, ele não comia nada disso. Eu comecei a entrar em desespero. Foi quando eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu filho. Ele não tem como ficar comendo nugget, por mais que eu comprasse aqueles mais caros, que era peito de frango mesmo, empanado. Não era nugget de carne processada, misturada, blá. Eu comprava aqueles mais caros, que era feito de peito de frango, e aí eu falei assim, ele não pode ficar comendo gordura, fritura, porque tem que ser muito seco pra ele. Nem no forno ele comia, porque ficava mais úmido. E aí foi quando eu falei assim, eu não posso ficar fritando pra ele tudo que ele vai comer. Lanche, almoço, café da manhã, nada, porque ele não comia pão, não comia nada. Falei, eu vou ter que comprei uma air fry. Foi na época que eu comprei a air fry. Falei, cara, eu vou começar a fritar as coisas na air fry, que pelo menos gordura e fritura ele não tá consumindo, né? Gordura sim, mas fritura ele não tá consumindo. Então, já vou cortar aí. Então, comecei a colocar na air fry. Então, ele acordava, né? É muito complicado mesmo de explicar como que era a rotina alimentar dele, porque realmente era muito complicada. Mas eu comecei a conseguir que ele tomasse suco de caixinha. Não é o ideal, mas para uma criança que não consome nada, é alguma coisa. Então, assim, mas Priscila, o paladar dele é paladar de doce. Não, ele não come sorvete, não come picolé, não come brigadeiro, não come marshmallow, não comia, né? Nada disso. E nada disso, doce nenhum. Então, assim, pirulito, nada disso, não gostava de nada. Então, não é uma substituição, era porque realmente ele não conseguia, por causa das texturas. Então, foi aí que eu falei, agora essa vai ser minha deixa, eu vou dar o suco de caixinha. Então, era suco de caixinha, biscoito maisena, era o único que ele aceitava. Biscoito recheado, não. Biscoito de chocolate, não. Não era isso, não era o paladar dele que era pra besteira. Ele não comia nada disso.
E eu me lembro até hoje a felicidade que eu tive quando ele comeu o primeiro pirulito, porque para outras mães ai meu Deus, o meu filho não pode chegar perto, ele chega de comer besteira, mas para mim ele vem sendo uma etapa da vida dele. Eu comecei a dar, eu consegui introduzir o pão de queijo, mas desde que fossem muito pequenininhos e muito secos. Então era o café da manhã dele. No almoço era nugget com nugget. E aí eu consegui introduzir a bolinha de mandioquinha, que era aquele aipim que vem de bolinha, que dentro não é tão molhado. E eu deixava passar um pouquinho do ponto, ficar bem seco. Então era aipim com nugget. Imagina como que era o cocô dele, era muito seco, era tudo muito seco. E isso começou a prejudicar muito a parte intestinal dele também, tá? Então eu fui entrando em desespero e aí foi quando eu comecei a criar as minhas próprias receitas. Eu pegava a batata, cozinhava com cenoura, chuchu, amassava tudo no final, deixava bem cozidinho, amassava tudo e fazia como se fossem chips. Eu amassava, deixava bem fininho assim, aquela coisa misturada, né? Botava sal e botava na air fry e deixava uma coisa bem fritar, bem ficar durinha. Então ele começou a comer aquilo, então ele tava consumindo, mas era uma quantidade muito pequena. Era 4 negocinhos desses assim, para uma criança de 2 anos, 4 negocinhos desses de batata amassada com cenoura e chuchu. Mas aquilo começou a me ajudar, ele tá consumindo alguma coisa, e carne era só nugget, e aquilo começou a desesperar. Aí foi quando eu comecei a introduzir linguiça fininha, daquelas, eu partia, deixava bem torradinha e dava pra ele, e comecei a tentar. Ah, Priscila, mas você podia ter tentado introduzir coisas saudáveis. Eu tentei tudo que vocês podem imaginar. Eu tentei tanto, eu tentei macarrão, tentei brócolis, tentei fritar, tentei tudo, mas não aconteceu. Foi quando eu comecei a fazer os testes sensoriais com ele, por causa da terapia lá no acompanhamento pedagógico. A Mônica, que era a terapeuta dele, ajudava, conversava com isso, e a Tereza, que era a neuropsicóloga dele, começou a introduzir. Priscila, a gente vai tentar introduzir para ele talher de novo, mas vai ser de plástico. Então, você vai tentar coisas de plástico, vai comprar talher de plástico, e você vai tentar introduzir algumas coisas para ele com talher de plástico. Vai ter horas que ele não vai aceitar, e aí a gente não pode forçar, mas vamos lá, vamos continuar tentando que uma hora vai. E foi junto com a equipe multidisciplinar que a gente conseguiu. Eu comprava slime, eu comprava massinha, eu fazia prato com farinha e água, e eu deixava ele se cagar todo. Falava, olha filho, que nojo. Ele ficava, nossa, ele ficava assim, ele tinha... Nossa, gente, assim, ele muito problema de texturas, de coisas. Então, a gente começou a usar isso como brincadeira. Então, eu fazia prato de farinha, de slime, jogava brinquedo dentro do slime, assim, no negócio. Eu comprei aquela massa-areia, que era uma areia de praia, ele tinha nervoso. Então, era massa-areia. Então, eu enterrava brinquedinhos pequenininhos, ele tinha que catar, cavar. Eu comprei um tabuleiro grande, a gente fez tipo uma prainha. E eu fiz aquela caixa sensorial, tá? Era uma caixa de macarrão, desde bebê ele tinha de macarrão de letrinha, e a gente enterrava como se fosse uma areia ali. Eu vou botar alguns vídeos pra vocês aqui, tá? Vai passando os vídeos aí da gente brincando com a caixa sensorial, da gente brincando com a massa-areia, dele fazendo bagunça com farinha e slime, enfim. Então foi assim, tá? A gente começou a tentar introduzir texturas na vida dele, não era só na alimentação. E a gente teve que ter uma coisa que eu acho que é o que nós mães que temos alguma criança com algum tipo de limitação, porque a limitação dele é alimentar, né? Então, assim, o Theo é maravilhoso, mas ele tem essa limitação alimentar, ele só vai até um certo ponto. Então, quando a gente tem crianças, filhos, né, que a gente tem algum tipo de dificuldade, a gente começa a se desesperar e a gente não tem paciência. Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar sempre, que é o que mais a gente tem que ter, é paciência. Então eu comecei a ter paciência, eu falei, eu vou dar o tempo dele, eu vou continuar todos os dias trabalhando a parte sensorial, mas eu vou continuar dando o tempo dele. Então era caminhada na grama, era piscina, era molhar as coisas. Eu comprei iogurte, botava brinquedo dentro, congelava e depois virava uma gororoba para ele abrir. Eu botava dinossauros dentro de Tupperwares e botava água
congelava porque ele não gosta de coisas geladas, o sorvete para ele é muito gelado, então ele não tinha problema com isso também. Então eu pegava aquele gelo enorme, dava um martelinho de brinquedo e ele ia cavando aquilo ali. Então comecei a trazer essa parte assim. E foi assim que eu consegui, tá? Hoje, o Theo tem 6 anos, isso começou com 2. Eu não vou dizer pra vocês que o Theo come tudo, tá? O Theo não come arroz, quer dizer, ele come hoje, mas é porque na cabeça dele ele tá comendo alguma coisa saudável. E na cabeça dele arroz é saudável. Mas ele não come nada farinhado, né? Farinha, farofa, nada. E não come feijão de jeito nenhum. De jeito nenhum. O cheiro pra ele ainda é um problema muito sério. A gente não pode comer certas coisas perto dele. Na escola dele, ele não vai pro refeitório junto com os amigos por causa do cheiro misturado de comidas que ele não consome. Então ele não vai. A mediadora dele fica do lado de fora, lanchando com ele. Então, o cheiro para ele ainda é uma coisa muito forte, ele tem muito aguçado na parte alimentar. Então, ele adora cachorro-quente hoje, mas tem que ser a salsicha frita, sem molho. E se a gente for numa barraca de cachorro-quente, ele não chega perto por causa do cheiro. Mas eu já consegui, ele come macarrão, ele tá comendo macarrão. Eu já tô conseguindo, ele come hoje batata, cenoura, forçado não, porque eu não forço ele a comer nada, mas eu explico pra ele que é importante ele comer uma coisa saudável no prato, pra vida dele. Então, como ele tem 6 anos, ele já entendeu que alguma coisa, então ele bota na boca, ele mesmo põe na boca, morde, engole, toma um guaraná, um suco, alguma coisa, e faz assim. É com muito orgulho que eu falo que hoje ele come banana, é a única fruta que ele come além de tangerina. Ele come com muita dificuldade, mas ele não odeia como todas as outras. Então, assim, a gente tá indo. Ele tá com 6. Eu já consegui introduzir 2 frutas, que é a tangerina e a banana. O resto eu não consegui ainda. Mas a textura da uva, de explodir, fazer tac, pra ele é uma coisa que é praticamente uma tortura. Eu acho que ele sente dor de tanto nervoso que eu vejo no rosto dele. Então, muitas coisas. E eu vou respeitando o tempo dele, da forma com que eu posso. Eu já consegui agora introduzir iogurte, né? Que eu não tinha conseguido. E eu ainda não consegui introduzir leite. Dizem que também não é muito bem e tal, mas assim, eu acredito que no leite eu possa botar coisas que são um pouco mais fortes. Mas ele toma todinho, ele tá tomando todinho agora. Então, o suco, continuamos com os sucos de caixa. Infelizmente, o suco da fruta ainda não tá descendo pra ele. Tudo que desce, que tem algum tipo de coisa dentro, já era. O problema do Nescau é esse, porque fica com pontinhos. Então, ele não consome. Mas, a gente vai seguindo. Hoje, a seletividade alimentar dele ainda é severa, porque não come arroz, não come feijão, eu não posso botar no prato dele uma cenoura, um tomate, enfim, eu não posso. Eu ainda tenho que fazer as coisas para a comida dele separada da nossa. Ele não come uma massa, mas ele já tá comendo coisas como hambúrguer, ele já experimentou sorvete, já comeu 3 vezes sorvete com 6 anos. Mas ontem ele me pediu um sorvete. Sacolé ainda não, acho que é muito gelado pra ficar segurando. Mas, são coisas de besteira. Eu sei que são, mas pra uma criança que não consome nada disso e pra uma mãe que passou a vida inteira. Mas foram 4 anos de seletividade alimentar severíssima. Então, toda vez que ele pede um pirulito, que ele não consome todo dia, tá, gente? Não é uma coisa assim. Mas é muito bonitinho de ver que ele luta ainda, né? Ele bota, ele reluta, né? Ele faz assim com nervoso, volta. Mas ele tenta, porque poxa, o gosto é gostoso, mas é muito interessante a gente ver essa luta deles contra o que incomoda eles, mas eles querem, né? Poxa, o negócio é tão gostoso, mas tá me dando um nervoso. Mas peraí, deixa eu tentar de novo. Então eu vejo essa luta dele, que ele tem. Eu admiro muito ele por isso. Ele é uma criança maravilhosa. Então vamos lá, vamos apoiar nossos filhos. Se você identificar qualquer coisa, procura um profissional, tá? E é isso. Vamos tentando aí fazer o que a gente consegue. E qualquer coisa eu tô aqui. Me siga no Instagram, me mandem mensagem, pode me mandar áudio, pode me mandar textão. E a gente conversa por lá. E não deixa de deixar seus comentários aqui também.
porque é muito importante pro vídeo, tá bom? Um beijo, tchau!